Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Fundamentos de Biofísica para Recursos Fisioterapêuticos. Bom, hoje a gente vai iniciar a última parte do nosso conteúdo conhecido como bioeletricidade, certo? Vamos dar uma relembrada do que a gente viu até agora. Bom, até agora a gente se dedicou a relembrar os conceitos de eletricidade vistos lá no ensino médio, né? No entanto, creio que vocês sabem que nosso curso não é de ensino médio, nossa disciplina não é de ensino médio. Estamos trabalhando no curso de fisioterapia. E o nosso conteúdo, como eu já tinha falado antes, ele se chama bioeletricidade. Sendo assim, a gente tem que adaptar o nosso conteúdo ao estudo do que acontece nos seres vivos, certo? Sendo assim, então, após essa introdução que nós fizemos, na aula de hoje, nós sim vamos dar início ao estudo da bioeletricidade e vamos entender o que acontece com a eletricidade quando ela está ligada aos seres vivos, ok? Bom, a primeira coisa que a gente pode falar é sobre a bioeletricidade no corpo humano, tá? Bom, como a gente sabe, o organismo humano é constituído por células, tecidos, líquidos, que contêm dissolvidos substâncias químicas dos diferentes tipos, tanto os orgânicos como inorgânicos, moléculas e partículas em suspensão e também partículas com carga elétrica, tá? A água, gente, ela é a substância que se encontra em maior quantidade em nosso organismo, correspondendo a 70% dele, tá? Então, nesse sistema aquoso, a gente encontra dispersos íons, né? Lembram que são átomos com carga elétrica, presentes e que estão presentes ali devido à perda ou ganho de elétrons orbitantes e que permitem a transmissão da corrente elétrica de um ponto até outro ponto, tá? Bom, cada tecido, aqui é uma representação de um tecido, né? E cada célula possui líquidos em seu interior e exterior com diferentes valores de concentração, pressão osmótica, potenciais de ação e níveis de polarização. E esses líquidos, eles são separados por membranas e essas membranas, elas são impermeáveis, elas são permeáveis e possibilitam a passagem de substâncias de um ponto até o outro, tá? Quando as concentrações desses líquidos eles são desiguais, comparando ao meio intracelular com o extracelular, é necessário que a gente alcance um equilíbrio através de intercâmbio iônico. E esse intercâmbio, ele pode ocorrer, tá? Devido a uma força eletrostática, na qual os elementos com cargas elétricas iguais são repelidos e elementos com cargas elétricas diferentes são atraídos. Em resumo, gente, o que acontece é o seguinte: as células, elas comportam-se como condutores, por constituírem de um sistema aquoso e salino, possibilitando a realização de um trabalho elétrico. Esse trabalho, ele consome cerca de 50% a 60% da energia solar, resultando em um gasto metabólico e energético, tá? A corrente elétrica, ela é conduzida com alta velocidade pela célula, pois a massa iônica é grande. A velocidade de condução e a massa do condutor são diretamente proporcionais, tá? Outra informação que a gente tem que saber é que a membrana celular, representada aqui por esse cinza, né, por essa camadinha ali, ela realiza um papel de seletor de íons, devido à sua propriedade de permeabilidade seletiva, o que vai provocar uma diferença de potencial entre dois pontos, por modificar as concentrações iônicas dos meios intra- e extracelular, tá? Também a gente tem, se vocês podem olhar essa imagem, a gente tem os íons, né, de potássio e de sódio, que são considerados como chamados, né, de bombas de sódio e potássio,
que projetam para o meio exterior 2 íons de sódio para cada 1 íon de potássio, que vai penetrar na célula. Mesmo, gente, que não haja movimentação de íons com cargas diferentes, esse trânsito iônico vai gerar uma força elétrica denominada força eletromotriz, tá? Que tem o efeito de uma diferença de potencial, tá? E as mudanças do valor dessa força eletromotriz ou na diferença de potencial é que vão provocar alterações nas atividades celulares e, consequentemente, nos aspectos teciduais, o que vai possibilitar a transmissão da corrente elétrica, certo? Bom, vamos entender agora como agem essas cargas elétricas quando elas estão localizadas nos seres vivos, tá? Primeiramente, acho que a gente tem que entender que, diferente do que acontece com os materiais condutores, nos tecidos biológicos não tem disponibilidade de elétrons livres para movimentar-se de forma análoga ao que acontece nos materiais condutores, tá? Nos seres vivos, a gente já viu que esses elétrons são os elétrons livres, né? Que compõem as cargas elétricas e que são chamados de íons, e são eles que vão fazer esse movimento em diferentes concentrações do meio intra e extracelular e são separados por uma membrana celular. Tem uma representação de mais ou menos o que acontece. Então, tem o meio externo da membrana celular, o interior da célula e essa membrana, tá? E a diferença de potencial que vai existir tá entre essa membrana, tá? Entre o meio externo e o interior da célula. Aí o que vai acontecer, gente? Tanto o interior da célula como o meio extracelular, eles estão cheios dessa solução salina e em soluções salinas muito diluídas, a maior parte das moléculas vai se decompor em íons, tá? E esses íons, eles movem-se livremente dentro dessa solução aquosa. E devido à mobilidade, o fluido dentro e fora da célula, eles são sempre neutros. Ou seja, a concentração de ânions em qualquer local é sempre igual a de cátions, não podendo haver um acúmulo de cargas elétricas nesses fluidos, tá? A membrana celular que vocês estão vendo nessa imagem, ela, na realidade, ela vai atuar como um capacitor. Lembra? Nós fizemos isso recentemente. No qual duas soluções condutoras, né, o meio externo e o interior, eles são separados por uma camada isolante, que no nosso caso seria a membrana, tá? As cargas elétricas em excesso, elas vão provocar a formação desse potencial, que é o que está nas extremidades, né? E esse potencial, a gente chama ele de potencial de repouso, tá? E ele vai se localizar sempre em torno dessa membrana, tá? E esse potencial, ele se origina na membrana celular, como a gente pode ver na imagem. A superfície interna, ela é coberta pelo excesso de ânions, então ela tem carga negativa, como a gente pode ver, enquanto que na superfície externa há um excesso de cátions, então há cargas positivas, tá? Em resumo, a atividade elétrica se dá nos tecidos vivos e é um fenômeno que se dá em nível celular, tá, gente? Sendo estritamente dependente da membrana celular, tá? Além disso, a eletricidade se faz presente atuando no funcionamento dessas células, tá? Isso é possível graças à diferença de potencial existente na membrana celular, a qual é usada para controlar os íons que se encontram no meio intra e extracelular, tá? Essa diferença de potencial que existe na membrana celular, ela é chamada, como a gente já viu, de potencial de repouso, ou também de potencial de membrana, mas geralmente é potencial de repouso, tá, gente? E seu valor ele é possível de ser medido quando eles estão eletricamente carregados. E esse potencial ele é bem importante porque ele mantém as concentrações iônicas que fazem parte das células, tá? Além disso, essa energia potencial elétrica, ela está disponível para ser recuperada rapidamente e estabiliza a membrana, evitando que esse sistema seja perturbado por qualquer fator de menos importância na célula, tá?
Mas a gente pode estar se perguntando, por que esse potencial existe, né? Bom, ele existe, gente, pois há uma concentração desigual de íons em solução, tanto no lado interno como no interior da membrana, tá? Nos dois lados da membrana, no caso, tá? E eles são compartimentados ativa ou passivamente pelos mecanismos seletivos de transporte iônico transmembrana, tá? Ou seja, as membranas elas atuam como capacitores, armazenando energia nessa distribuição espacial de íons que estão eletricamente carregados, tá? Acho que é importante a gente dizer que em todas as células vivas em que isso foi medido, detectou-se alguma diferença de potencial, tá? Entre o citoplasma e o exterior, tá? E esse potencial de repouso, ele varia em diferentes tipos de células. Então, se a gente falar, por exemplo, né, das células musculares, né, o potencial de repouso está em torno de menos 90 milivolts. Se falarmos das células dos neurônios, né, de menos 70 a menos 80 milivolts, perdão. E as células epiteliais, o potencial está em torno de menos 50 milivolts, tá? Isso é importante a gente entender, que todas as células do corpo humano, elas mantêm o potencial de repouso, e esse potencial, ele é importante porque ele possibilita que a gente faça tudo o que a gente faz. Graças a ele, vai ter um fluxo de corrente elétrica entre as células, né? E isso vai permitir com que os músculos esqueléticos sejam contraídos, que o coração bombeie sangue, né? E que os nervos possam transmitir os impulsos elétricos. Então, sem esse potencial de repouso, não vai haver vida, né? Como a gente conhece. O mais legal que podemos dizer assim, ó, é que para a gente entender como funciona uma célula, que ela vai estar em toda a parte do nosso corpo, né? A gente pode compará-la com uma pilha, tá? E assim como a pilha, a célula, ela também possui dois polos, sendo um positivo e outro negativo, o que vai possibilitar as trocas iônicas entre a parte interna e externa da célula, tá? Olhem essa imagem, tá? Então, a pilha comum, ela tem os polos positivos e negativos, né? E no polo positivo, a falta de elétrons, e no polo negativo, há excesso de elétrons. E quanto maior for essa diferença entre estes polos, maior será o transporte de corrente entre um polo e o outro, tá? Em uma célula, a gente também tem um polo positivo e negativo. Olhem lá em cima, que é a representação de uma. No entanto, esses polos estão localizados no meio intra e extracelular, tá? O polo positivo localiza-se no meio extracelular, enquanto o polo negativo encontra-se no meio, né, no intra, tá? E por esse motivo é possível, assim como uma pilha, medir a diferença de potencial, tá? Se vocês forem olhar aqui nessa representação, ó, temos um valor de menos 170, que seria o potencial, a diferença, né, entre um meio e o outro. Tá? Bom, na ausência de perturbações externas, deixa eu voltar lá para aquela imagem, nessa mesmo, nada vai acontecer, tá? Os potenciais eles vão permanecer constantes. Caso haja uma diferença, né, um estímulo externo, né, nas células musculares ou nervosas, vai produzir uma variação em seus potenciais de membrana, e essa variação ela é chamada de potencial de ação. Tá? Não tem essa imagem aqui. Essa variação ela dura alguns milissegundos, tá? E esse potencial de ação ele é dividido em 4 partes. Agora sim, a despolarização. Tá? Que é quando o meio intracelular é constituído por íons com falta de elétrons e o meio extracelular é constituído por íons com excesso de elétrons, ou seja, o meio intra, que inicialmente era negativo, ficou positivo e o extra ficou negativo. Tá? Depois disso, vai acontecer a repolarização,
que quando a bomba de sódio, potássio que a gente tinha comentado antes, ela entra em ação, levando sódio para o meio extracelular e potássio para o meio intracelular. E ela é de suma importância para que a célula vai retornando às suas condições iniciais. Aí ela vai sofrer um processo de hiperpolarização, onde ela fica com concentrações iônicas no meio intracelular, com mais excesso de elétrons que inicialmente. Vejam que agora tem mais elétrons do que inicialmente, até ela retornar à sua situação de repouso, né, que seria a situação inicial, onde ela volta à situação que ela estava inicialmente. Então, são as etapas para ela sair desse potencial de ação e retornar à sua situação atual, né, a sua situação anterior, do início de tudo. Bom, creio que nada melhor do que a gente terminar essa aula falando sobre os efeitos da eletricidade no corpo humano. Bom, primeiramente a gente pode falar que todas as funções normais do corpo humano, elas envolvem corrente elétrica, tá? Elas são... A corrente elétrica, na realidade, acho que ficou bem claro durante nossa aula, que elas são essenciais para o correto funcionamento do organismo, né? Já as correntes provenientes do meio externo, como aqui nessa imagem que a gente está vendo, né? Se elas vão fluir através dos diversos órgãos vitais do corpo humano, elas podem causar danos biológicos ou até mesmo morte. Então, quando uma voltagem externa é aplicada, podemos estimar a corrente através desse corpo. Então, para isso é necessário que a gente conheça também a resistência elétrica que vai passar por esse corpo, tá? Coisa que nós vimos nas aulas anteriores. Mas a gente tem que ter em mente, né, para medir essa resistência, quais são as partes do corpo que ela é medida e se a pele está seca, se ela estiver seca, ela tem maior resistência. E se ela estiver molhada, a resistência vai ser mais baixa, tá? Isso é muito importante, porque isso pode afetar o que vai acontecer com o corpo. Só para a gente ter uma noção do que eu estou dizendo, vejam aqui, ó, a pessoa molhada, se a gente for calcular qual é a corrente que pode passar por ela, essa corrente vai girar em torno de 0,08 ampere, tá? Se ela estiver molhada. Se ela estiver seca, ó, é 0,0012 ampere. Então, o efeito vai ser muito menor se a pessoa estiver seca. Isso porque a gente vai ter uma quantidade de íons menor, de elétrons livres, né, no corpo, menor do que se ela estiver molhada. Porque se a pele estiver molhada, ainda tem a água influenciando a situação. Então, o choque, digamos assim, vai ser muito maior. O efeito daquela corrente elétrica no organismo vai ser muito pior, tá? E será que essa diferença de corrente ela é importante? Ela afeta o corpo humano? Bom, provavelmente você já deve ter imaginado que sim, tá? Corrente, gente, na ordem de 1 miliampere, é mais ou menos aquela que a gente tem quando a pessoa está seca, fluindo no corpo, pelo interior do corpo, elas não são facilmente percebidas. E elas podem ser usadas até em tratamentos de fisioterapia. Já as muito altas, acima de 80 miliamperes, que é que nós tínhamos ali quando a pessoa estava molhada, podem até ser fatais, tá? Então, as partes do corpo, claro, todo o corpo pode ser afetado, mas as mais prejudicadas podem ser o cérebro, o tórax, os centros nervosos que controlam a respiração e os músculos do coração, e isso é por isso que ela pode ser fatal, tá? Aqui são alguns órgãos, então, abaixo, que podem ser afetados, tá? Como eu comentei lá na apostila, a gente tem mais algumas informações sobre o corpo, leem lá que vocês vão encontrar algumas coisas que são interessantes e é bom vocês saberem, né? Principalmente por serem profissionais da fisioterapia, tá? Bom, gente, por hoje é só. Nós finalizamos a parte da bioeletricidade. Lá na apostila também está indicado um trabalhinho para a gente fazer sobre o assunto. Eu acho que essa aula ela é de extrema importância para vocês, né? Na próxima aula, faltam 2 tópicos para a gente estudar, né? Que é a parte de radiação
e a parte de ondas eletromagnéticas e ondas sonoras e companhia e seus efeitos na fisioterapia, e é o que nós veremos nas próximas aulas, ok? Espero que até aqui eu tenha sido clara. Qualquer dúvida, não esqueçam de me contatar. E até a próxima aula, pessoal. Até mais!